Queridos irmãos e irmãs, vamos refletir na liturgia do quinto domingo do tempo da Quaresma, ano litúrgico C. Os textos que nos são apresentados para reflexão, como primeira leitura, do livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículos de 16 a 21. O salmo responsorial é o Salmo 125, como segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos de 8 a 14. O Evangelho é o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. A palavra de Deus é um convite para que nós entremos nesta dinâmica de Deus de nos libertar de todas as escravidões. E só assim seremos livres para podermos viver o que de fato Deus tem para nós como projeto de vida. A primeira leitura do livro do profeta Isaías lembra da grande libertação que Deus fez ao seu povo. Sabemos que a libertação da escravidão do Egito é a mãe de todas as libertações. No entanto, o profeta Isaías nos lembra que Deus poderá fazer coisas maiores, que não fiquemos parados no passado, achando que aquilo que Deus fez não poderá fazer mais na vida do seu povo. Em cada geração do povo de Deus, Deus age de maneira poderosa para poder libertá-los. Mas é necessário que nós tenhamos coragem de nos colocarmos nas mãos de Deus. Por isso, no tempo da libertação do Egito, o povo parava no medo. Medo do faraó, medo da travessia do deserto, medo de faltar o básico, o alimento, para poderem se alimentar durante a travessia. Se Deus concedeu uma grande libertação para aquele povo, no momento que eles tiveram coragem de enfrentar Faraó, de atravessar o deserto e confiar na providência de Deus para lhe conceder, mesmo no deserto, aquilo que é básico para a sobrevivência da pessoa humana, hoje não é diferente. E aí somos convidados a querermos sair da escravidão. E querer sair da escravidão é ter coragem de enfrentar Faraó, enfrentar os nossos inimigos. A primeira batalha é exatamente isso. Perdemos o medo de enfrentarmos o inimigo e no momento que nos colocarmos em marcha para a liberdade e adentrarmos ao deserto com todos os seus desafios, com todas as suas dificuldades, como diz o profeta Isaías, Deus fará
coisas maravilhosas nas nossas vidas que jamais poderíamos imaginar que tal obra se realizaria na vida da pessoa humana. Mas muitas vezes a nossa preocupação é com coisas básicas. E no momento que nos faltam, ou Deus nos prova para ver até onde vai a nossa fé, nós queremos voltar para trás. Lembramos o povo no Egito, quando faltou o pão, quando faltou a água, queriam voltar novamente para a escravidão. Por quê? Haviam se acostumado com os alhos e as cebolas do Egito. Nós temos que buscar em Deus muito mais do que hoje temos na nossa escravidão do pecado. O que nós temos hoje é apenas algo que nos alimenta neste mundo para irmos sobrevivendo. Mas o que Deus tem para nos alimentar é algo precioso, que nos alimenta para a vida eterna e nos concede a graça de nos prepararmos nesta caminhada com o maná que é a Eucaristia, com a água viva que é o Espírito Santo, para o nosso encontro definitivo com Ele. Ele nos dará força para vencermos todas estas realidades, para podermos um dia adentrarmos na Terra Prometida. Mas para isso nós temos que dar outro passo. O outro passo que nos ensina a dar é o apóstolo São Paulo, na segunda leitura, na carta aos Filipenses. Nós somos tentados a nos apegarmos a muitas coisas neste mundo, como também nos apegarmos às pessoas. Olha o que diz São Paulo. Tudo aquilo que eu alcancei, eu tenho como lixo, porque o que eu tenho é algo muito maior, porque eu me encontrei com Cristo. No momento que nós nos encontramos com Cristo, todas as outras realidades materiais ou até apegos humanos, nós temos que entender. São realidades que devem ser consideradas como lixo diante do bem maior, da grande riqueza que nós encontramos, que é Jesus Cristo. É claro, quando eu falo ao apego humano, eu falo ao desequilíbrio das paixões que nós nos lançamos, não que os seres humanos seja lixo, mas sim o endeusamento que nós fazemos da pessoa humana. No momento que nós colocarmos Jesus como centro das nossas vidas, tudo será secundário e amaremos as pessoas como amamos a Cristo. E é isso que Ele quer de cada um de nós. E o Evangelho é o Evangelho da pecadora, pegada em flagrante adultério. O que é adulterar? É colocar uma imitação no lugar daquilo que é o real. Adulterar é
viver uma realidade que não somos verdadeiros ou não fazemos opção pelo verdadeiro. A mulher tinha um esposo que era verdadeiramente aquilo que era a sua vida e foi procurar alguém que não era da sua família, que não era o seu esposo. Ali, ela viveu o adultério, como toda pessoa vive quando troca o que é real pelo irreal, pelo mentiroso. Quando nós trocamos Deus por qualquer outra realidade nas nossas vidas, nós cometemos o adultério, porque Deus é a realidade viva, presente na nossa vida de fé. E aí, o Evangelho de hoje mostra-nos os erros que nós podemos cometer. O primeiro erro que cometemos é quando nós enfrentamos os nossos inimigos, os nossos adversários, sem estarmos preparados. O Evangelho vai dizer que Jesus foi no Horto das Oliveiras e de madrugada estava no templo, saiu para ensinar o povo. De repente chega aqueles homens com uma mulher pega em flagrante adultério. E aquele povo, aqueles homens querem que Jesus julgue e condene aquela mulher. O primeiro erro que nós encontramos no texto em si é achar que a mulher poderia adulterar sozinha. Uma lei injusta, onde a mulher deveria ser condenada enquanto o homem não sofreria nenhuma realidade de acusação pelo seu pecado cometido. Não podemos comungar com a injustiça. E Jesus procura mostrar para eles esta realidade e por isso sai em defesa da mulher para que ela seja misericordiosamente acolhida. Outro erro que nós cometemos é quando nós nos precipitamos em nossos julgamentos. Quando acusam a mulher, Jesus, ele não responde, mas começa a escrever na terra. Ali ele ganhava tempo para deixar que o Espírito Santo lhe desse sabedoria. E de fato, foi o Espírito Santo que deu para Jesus a resposta exata que ele deveria dar para aqueles homens que o questionavam. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Sabemos que todos nós somos pecadores. Só a Virgem Maria, que andou nesse mundo, e Jesus encarnado, nunca cometeu nenhum pecado. E por isso começaram a sair um por um, vai dizer o Evangelho, a começar pelo mais velho, porque quanto mais tempo de vida, mais pecados cometemos nas nossas vidas. E aí Jesus se encontra sozinho com uma pecadora acusada de adultério. Mulher,
ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. E aí, outra lição que nós precisamos aprender. Jesus não compactua com o pecado. Jesus ama o pecador, mas condena o pecado. E aí, a sentença de Jesus, dizendo para aquela mulher: nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. E é isso que Jesus fala para cada um de nós quando nós cometemos o pecado, nossa fraqueza, na nossa condição humana, para que, mudando de vida, nós experimentemos profundamente o seu amor em nossos corações. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.